onde também estamos celebrando o encontro da Jornada para a Vida. Então agradecemos a presença de todos vocês aqui, é uma grande honra e damos por iniciado esse encontro. Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. A Jornada pela Vida, ela é o ano todo. Esse é um grande compromisso que o GRESG tem com a valorização da vida. Só que em setembro a gente sabe, né? Tem a campanha de prevenção ao suicídio, então acaba que, pela visibilidade que o mês de setembro traz as questões de saúde mental, a gente concentra um pouco as palestras de setembro em setembro. Mas as ações de Jornada pela Vida são o ano todo. Inclusive, esse ano a gente começou um podcast novo. Se vocês procurarem no Spotify ou no YouTube, Pílulas de Acolhimento, vocês vão ver. Toda semana está tendo um episódio novo. E são temas assim que falam sobre saúde mental, sobre motivos pelos quais às vezes a gente sente dor, vontade de desistir. Então são todos podcasts voltados para o acolhimento dessas dores que a gente pode sentir aí durante a nossa caminhada. Então sejam todos muito bem-vindos à nossa Jornada pela Vida, ao nosso Setembro Amarelo. E para começar a gente vai escutar uma música como um preparo.
possa superar e aprender, mas às vezes pesa, né? A gente sabe que pesa. E eu acho que a grande mensagem, não só do encontro de hoje, como a mensagem que a gente gostaria de deixar da Jornada pela Vida, do Setembro Amarelo, é que está tudo bem pesar. Está tudo bem a gente não conseguir lidar sozinho. Então que a gente possa pedir ajuda, que a gente possa se lembrar não só dos encarnados, da nossa família, dos nossos amigos que estão com a gente, né? Falar sobre as nossas dores é a melhor coisa que a gente pode fazer. Seja com um amigo, com a família, melhor ainda com um profissional da saúde, com um psicólogo, com um psiquiatra. Isso não é sinal de fraqueza. Isso é sinal de coragem, de humildade, de sabedoria, da gente entender que tudo bem pesar, e que tudo bem não dá conta. E também a gente perceber a espiritualidade que tem com a gente a todo momento. A gente usa aqui no Igreja Vital, que são dos irmãos franciscanos, né, que trabalham com a gente, também a Falange de Maria, e toda essa espiritualidade amiga que está envolvendo a gente. E aí Deus se mostra presente nas nossas vidas nos pequenos detalhes. É quando a gente percebe que a luz do dia está sempre aqui para abraçar a gente. É quando a gente recebe a palavra amiga de alguém que de repente nos abraça, nos acolhe, nos consola. Isso é amor e isso é Deus. Deus se manifesta a todo momento nesses pequenos atos de amor que a gente tem na nossa vida. Para que a gente possa se sentir abraçado pela luz do dia, por esse dia maravilhoso, por essa espiritualidade atuante que está aqui hoje e por nós, né? Somos uma família de irmãos. Muito obrigada. E agora o Mateus vai fazer a nossa prece inicial. Prazer, trabalho. Bem-vindas, meninas. Fechemos nossos olhos, nos concentremos em nós. Pai de infinita bondade, amor e sabedoria, espiritualidade amiga, que vocês possam abençoar e dar início a essa jornada pela vida. Agradecemos imensamente por essa oportunidade de aprendizado, por tudo que iremos aprender aqui com Serrano e com Pierre, que os dois sejam inspirados pela espiritualidade, que tragam aquilo que possa nos trazer a reflexão, trazer aquilo que precisamos refletir, aquela semente que precisamos germinar. Obrigado, Pai, por essa oportunidade dos encarnados e desencarnados que estão aqui presentes, aprendendo com tudo que iremos refletir hoje. Que essa jornada seja guiada por todos os mentores, que nossos corações sejam aliviados durante toda a nossa caminhada. Que esteja conosco, que assim seja, graças a Deus. Serrana. Seja bem-vinda. Boa tarde a todos. Boa tarde. Para baixo eu passo, né? Boa tarde a todos. É uma grande alegria de retornar nessa casa, nessa família, que é a minha família Grécia também, né? E, gente, eu sou quase obsessora de vocês. Assim, só um pouquinho, porque eu estou me controlando. Para não obsidiar vocês assim terrivelmente. Mas é muito carinho mesmo que eu tenho. Realmente são espíritos que eu já vejo, que eu já reencarno já há algum tempo, né? Porque as coisas quando ficam até quando as coisas acontecem assim, de uma muito fluida, né? É que a gente já não tem mais dever de casa para fazer, é só se amar, né? É só aproveitar. E vamos voltar, vamos levar o pensamento a Deus, a Jesus, a Maria Santíssima, nossa Mãe querida, que intercede sempre por nós. Pedimos, Senhor, que esteja conosco, que abra as percepções e que o estudo da tarde de hoje seja proveitoso, não só para nós encarnados, como todos os encarnados aqui presentes. Graças a Deus. Bom, hoje então nós vamos falar sobre pensamento. E pensamento é uma coisa que a gente já nasce pensando, né? E vai indo, é uma coisa que a gente não se dá conta, que a gente levanta, uns já arrumam a cama, outros já vão fazer café, cada um já vai no seu automatismo e não pensa que está pensando naquilo que realmente está fazendo, né? Tomamos decisões, temos reflexões, né? Tomamos posições erradas ou certas, algumas vezes mais erradas do que certas, né? E aí nós vamos patinando pela vida fora, em função de pensamentos que a gente
E a gente não pensa que tem que pensar, porque a gente já estaria pensando que estava tendo que pensar, né? Então a gente se... E é uma coisa que a gente tem que abrir, é muito cuidado. O pensamento é muito perigoso, ele é muito forte, ele é astuto, né? Nos dá volta o tempo inteiro, se a gente não ficar de olho aberto. Toda hora entra um pensamento que não é para pensar e muitas das vezes a gente jura que é nosso. Mas eu vou chamar aqui Paulo de Tarso para ele conceituar. Chamei alguns, tá? Para conceituar pensamento. Tudo que é para o bem, que é para o bom, que é amável, que é honesto, que é justo, que é verdadeiro, que tem virtude, que tem louvor, começa no pensamento. Ou seja, tudo se inicia no pensamento, né? Porque o pensamento é uma capacidade criativa que nós temos, uma capacidade criativa de ação, né? Porque a ideia forma condições, as condições produz ideias e as ideias criam destinos. E a gente não se toca nisso, que as ideias criam destinos. E muitas vezes reclamamos desse destino que nós mesmos criamos o tempo inteiro em torno de nós, em função da falta de atenção aos nossos pensamentos, em função da nossa falta de responsabilidade, por ignorância mesmo, né? Porque a gente pensa, né? A gente está pensando. Vir para cá hoje foi uma decisão que nós tomamos através de um pensamento. Pensei que eu vou ao creche hoje à tarde para estar aqui nesse banho de luz, nessa casa maravilhosa, né? E André Luiz, no livro Nosso, ele nos diz o seguinte: a nossa vida será sempre o que nós estamos mentalizando constantemente, e em razão disso, qualquer mudança real em seus caminhos virá unicamente da mudança dos nossos pensamentos. Quantas vezes nós reclamamos, né, que a nossa vida não é boa, por que toda hora me acontece essa situação, não aguento mais com essas situações repetitivas, mas através do nosso pensamento nós não tomamos nenhuma atitude, não é isso? O pensamento continua fazendo o que ele quer e nós continuamos a não tomar conta desse pensamento que já há muito tempo vem fazendo o que quer, sem nenhuma responsabilidade, a gente deixa ele ir. E quando ele vai sozinho, gente, é igual criança, só dá trabalho. Pra gente, agora, daqui a pouco, é verdade, gente, a gente tem que fazer uma metanoia do que a gente faz. A gente tem que fazer uma higienização mental. Pensar mesmo, né? Por que eu estou pensando isso? Né? Que sentimento é esse que está dentro de mim, que está me levando a ter esse tipo de pensamento? Porque se a gente não começar a tomar conta dos nossos pensamentos, as situações vão ficando muito difíceis, porque o mundo já está muito difícil. Nós temos que fazer escolhas rápidas e severas a cada 2 minutos nesse mundo que instalou o dedo mudou, não é assim? O que é agora não é mais daqui a pouco, né? A forma de ensinar não se ensina mais, a forma de se dar palestra também mudou, né? Já temos várias formas de fazer isso e tudo com o mesmo objetivo, mas a gente tem que prestar atenção. Leon Denis, que eu trouxe 3. Leon Denis nos fala que o pensamento é uma potência da alma, e é mesmo. E diz mais, que o pensamento, ele é criador. E na medida que nós estamos pensando, nós já estamos criando. E aí que a gente tem que observar o que é que nós estamos criando. Para nós e para os outros. Porque quem está aí no nosso entorno, respinga, né? Sempre respinga, não adianta. O que eu estou pensando está fazendo bem para mim? O que eu estou criando nesse pensamento, que nós já sabemos que o pensamento tem cheiro, tem cor e tem forma? Que forma que eu estou dando a esse pensamento? Isso vai beneficiar a mim ou alguém? Porque a gente simplesmente pensa. E isso não é mais possível da gente fazer só pensar, né? Vou pensar, aí pensa, ai gente, falei sem pensar. Imagina se alguém fala sem pensar. Eu estou aqui pensando para poder falar. Ninguém fala sem pensar. E esse falar, e é muito boa essa desculpa, você me desculpa que eu falei sem pensar. Pensou assim, né? Pensou porque aquilo já estava no pensamento. A gente verbaliza o que está no pensamento.
Muitas vezes nem percebemos que pensamos determinadas coisas, mas ela já está contida dentro de nós mesmos. E o pensamento atua diretamente em nossas palavras e nossas ações. Não é isso? A gente pensa, a gente fala e a gente faz, e aí fazemos uma confusão danada no nosso destino. O nosso destino vai começando a ficar embrulhado, porque nós vamos pensando, nós vamos falando o que quer, né? Ainda naquele complexo de Gabriela, né? Nasci assim, vou morrer assim. Imagina se eu não vou falar, que eu sou muito sincera. Muita sinceridade, na verdade, é falta de educação, que ninguém está interessado no que a gente acha, né? Ninguém está interessado na nossa sinceridade. A gente que guarda as nossas verdades para nós mesmos. Porque as nossas verdades, muitas das vezes, não servem nem mais para a gente. Se a gente começar a analisar, se a gente já está ficando antigo, né? Essa verdade já não está servindo mais para o dia de hoje. E Leon Denis nos diz, no dia a dia que construímos o nosso edifício interior. E esse edifício interior, ele é construído através dos nossos pensamentos. O nosso dia pode ser grandioso, né? Feliz, harmonizado, né? Tranquilo, convivendo com pessoas fofinhas. Ou o nosso dia pode ser miserável, através de discussão, através de angústias, né, criadas por nós mesmos. E esses dias somos nós que criamos. E nós reclamamos desses dias que nós criamos. Nós reclamamos que o dia não foi bom. Não foi bom porque nós não mudamos aquele dia. Se o dia começou mal, nós temos por obrigação de dar uma meia parada. O que está acontecendo hoje comigo? Porque a gente acha que é com o outro, né? O que está acontecendo comigo para que meu dia, desde que eu acordei, está vindo assim de mal a pior a cada momento? E normalmente nesses dias, quando eles estão ruins, aí que a gente não para pensar mesmo. Que a única coisa que a gente faz é reclamar. E reclama, e reclama, e reclama. Ah, meu Deus, desliga esse negócio aqui. Ai, os telefones adoram falar comigo na hora que eu não posso. Já devem perder, gente. Tá, vamos pular, né? E a Emmanuel diz, vamos passar, já foi. No livro Pensamento e Vida é o seguinte: o nosso pensamento cria a vida que procuramos através do reflexo de nós mesmos. O nosso pensamento é criação e cria a vida que vivemos e que queremos viver. Aí e quantas vezes a gente reclama da vida, né? Que nós estamos criando e é a vida que nós queremos viver. E ele ainda continua. Parece simples, mas não é. Somos espíritos milenares e vivemos outras existências, outras experiências na carne. Acumulamos acertos e erros, acumulamos experiências felizes e infelizes. E isso reflete em nossos pensamentos. Nós não podemos esquecer, porque até outro dia aqui atrás, nós viemos do mundo primitivo. Não é? Não faz muito tempo. Para os espíritos, foi ontem. E nós trazemos esse pensamento ainda difícil desse mundo primitivo de sobrevivência. E a gente vem ainda patinando nesses pensamentos difíceis. E precisamos fazer uma reflexão realmente, né? Na medida que a gente constata isso. Como é que está meu pensamento? Como é que está seu pensamento? Tá bom? Hoje está bem. Né? Como é que está? Só para confirmar, você ainda está no primeiro, né? Eu estou, mas só para confirmar, normalmente eu esqueço de passar tudo. Se você quiser, posso passar. Assim, só para confirmar. Mas eu tenho fé em Deus que eu, na hora certa, eu vou passar ele. Gente, eu não consigo dar uma palestra que ninguém liga. Quando eu vejo os palestrantes assim, sóbrios, que todo mundo fica assim, gente, queria ser assim. Então, tranquilo, né? Todo mundo vai. Vamos lá. Então, o que estamos procurando através dos nossos pensamentos? Como está a nossa vida? Porque a nossa vida é regida pelos nossos pensamentos. Estou errada, doutor? Se tiver, pode falar, eu não me aborreço. O que estamos fazendo para mudar o que precisa ser mudado? Porque a mente, ela vicia naquilo. Quero isso, a gente quer para cá, fala, quero aquilo. A gente quer para cá, quero aquilo. Porque a gente vai voltando para aquele mesmo ponto. Estamos mudando esse ponto através do nosso pensamento? Não.
Estamos refletindo as decisões que nós estamos tomando? Se aquela decisão está fazendo bem para mim, se está fazendo bem para você, se não está fazendo bem para ninguém. Nós estamos tendo qualidade, poderia dizer qualidade no nosso pensamento? Estamos refletindo nisso? Porque quando eu fui fazer esse estudo, eu falei, gente, eu estou com o meu pensamento muito ruim, né? Porque a gente não se dá conta desse pente fino que nós temos que fazer no nosso pensamento. Porque muitas vezes nós somos impulsionados por pensamentos que nós nem percebemos. E o pensamento foi, mas ele ficou aqui dentro de nós. E esses pensamentos, a gente tem que entender que ele tem a lei de Deus, que é a lei de ação e reação, a lei de atração, porque a gente atrai para a gente o que a gente pensa, depois a gente começa a reclamar do coitado do obsessor, gente. E o obsessor, na verdade, ele é aspirado pelo nosso pensamento, porque ele não estaria conosco se a gente não tivesse uma semelhança fluídica, se a gente não tivesse uma afinidade de pensamento. Porque aquele que está deprimido, o espírito adora ficar do lado daquele outro que está deprimido. Não é assim? Aquele que gosta de fazer o mal, ele quer também se comprazer com aquela situação de fazer mal. Então é uma afinidade. E essa afinidade, se a gente vê que no nosso entorno as afinidades não estão boas, a gente tem por obrigação de mudar. Porque na verdade o nosso pensamento é o nosso maior carrasco. Ele não nos dá um minuto de descanso. Ele nos testa o tempo inteiro. Para a gente perseverar, a gente tem que vigiar ele e orar muito para que a gente não caia em tentação. Porque nós temos que entender que nós estamos num planeta de provas e expiações, em que o mal ainda prevalece. Nós temos todos aqueles vícios gostosinhos, né, dentro da gente, para a gente se livrar de um, que a gente fala assim, ai gente, deixa eu pegar só mais um pouquinho de volta, né? A gente gosta às vezes dos nossos vícios, dos nossos defeitos. E a gente acha que o mundo que tem que se adaptar àquele vício gostosinho que nós temos. E isso é um alerta muito grande para a gente. Porque quantas vezes somos conduzidos e organizamos a nossa vida por pensamentos que não percebemos, mas que ele fica dentro de nós. Porque o pensamento, ele é mais veloz que a luz. E isso é uma coisa que a gente tem que prestar atenção, porque quando eu penso bem para você, todos os meus dados amorosos te envolvem. Mas quando eu penso mal de você, meu dado é certeiro. Porque tem aquele ditado, né? Gente, quando é bom, mas quando é ruim é melhor ainda, né? Porque quando começa a vir um orgulho, e é verdade, gente. Quando vem um orgulho, assim, quando a gente acha aquilo que a gente não é, quando entra aquela, invade a vaidade, nos dando a pensar que somos o que não somos, nós começamos a ficar furiosos. Você vê que é muito mais fácil eu despertar em você o ódio do que o amor. O amor tem que fazer isso, ó. Tem que te agradar, tem que ser simpática, não é assim? As coisas quando fluem. Agora, para você me detestar, é só falar que teu cabelo não ficou bom hoje. Pronto, o ódio já fica estampado, calma. Aí a pessoa já começa a passar mal. Arrumei, fui ao salão ontem para vir aqui hoje, não é verdade? E esses sentimentos nós temos que prestar atenção. Porque eu faço um roteiro, mas nunca assino. Aí eu me perco. Então precisamos, gente, ter responsabilidade, ver a qualidade do pensamento e como a nossa construção mental, que é muito importante isso, ela está se formando. Porque para a gente construir, para a gente construir, a gente constrói em cima de significados. Nós temos, o significado é tudo que trazemos de experiências que nós fazemos. E nós temos um universo de experiência muito grande, porque nós somos espíritos milenares. E essas experiências todas vêm com a gente. Você vê Camilo, né? Camilo adorou quando Jesus estava carregando a cruz. Amou, ele voltou para Barrabás. E ficou em muitas encarnações ainda se comprazendo com o mal. Mas não é malzinho não, é malzão. Aquele mal bem grande mesmo. E olha quando ele chega a Camilo e quando ele toma
conhecimento desse fato de que Jesus, aquele carpinteiro que daquele momento em diante ele já amava de paixão, porque ele já entendia, ele foi responsável de fazer aquilo tudo e que teve que ter um tratamento específico porque ele se desequilibrou mentalmente. De ver, porque nós já fomos muito feios, né? Hoje a gente só é feinho, mas nós já fomos um feiozinho assim, um feiozinho ali, né? Uma coisinha aqui, uma coisinha ali, porque o Papa Francisco fala uma coisa que é verdade. Na homilia dele, ele ainda dizia assim, deixa eu ver se eu lembro, depois de uma idade, a gente esquece tudo, né? Me desculpa que eu te ofendi, me desculpa que eu te incomodei, me desculpa que eu fui indelicado, mas é porque eu ainda estou em construção. E na verdade, a gente vai se esgrimando, né? A gente vai se arranhando, aí a gente vê, gente, eu não devia ter falado assim, né? Por que eu falei isso? O que eu fui achar, né? Imagina, se a gente tem que achar nada da vida do outro, a gente tem que olhar e passar e ir embora adiante, né? E a gente fica cheio de achismo que muitas das vezes não serve nem para a nossa vida. Mas quem é o responsável desse desarranjo todo? É o nosso pensamento. Que a gente sai pensando, o pensamento pensa e a gente não faz, a gente nem percebe o que pensa e a gente sai nesse momento. Só para perguntar, vai até que horas? 5h15. Hã? 5h15. E o que estamos construindo com o nosso pensamento? São ambientes tóxicos? São ambientes pesados? Ou são ambientes felizes? Ou são ambientes felizes, alegres, saudáveis? O que nós estamos construindo para nós? Jesus ele falou para a gente que há muitas moradas na casa do meu Pai. E a gente sempre acha que essa morada é uma morada circunscrita. Mas na verdade, essa morada é dentro de nós mesmos. O que nós estamos construindo dentro dessa morada que está nos fazendo tão mal? Porque nós estamos nessa reencarnação para reparar em danos. Conforme você disse, que eu achei maravilhoso, a dor dói, estamos aqui para passar muitas das vezes situações de dificuldade mesmo. Porque nós estamos ou em reparação, ou estamos em expiação, estamos em prova, e tudo é reparação. Tanto a prova quanto a expiação. Se fôssemos fofinhos, a gente estava já pelo menos na regeneração, né, gente? Eu estou torcendo para a gente ir. Mas a gente ainda está nesse momento confuso. Emmanuel nos diz o seguinte: André Luiz e Leon Denis, foi os 3 conceitos que eu peguei. Eles dizem que o nosso pensamento interfere naquele que convive conosco, porque pensamento é energia e interfere no campo vibracional. E interfere tanto, por exemplo, nesse encontro que nós temos agora. Aqui, a estrutura vou fechar só um pouquinho, tá? A estrutura da palestra, aqui tem 2 aparelhos montados para proteger o palestrante ou a mesa que tiver aqui, para que o pensamento de vocês não interfiram, para que eu não me perca naquilo que eu estou falando. Em cada fileira tem uma outra faixa magnética para que o pensamento de um lado não interfira no outro. Tem uma barreira lá fora, magnética, que ficam presos os espíritos que nos acompanham, que podem entrar, mas eles não podem interferir com o pensamento aqui dentro, nem com o palestrante. Existe uma outra barreira magnética, isso tudo é por causa do pensamento. Lá do lado de fora, que tem os vigilantes da casa, impedindo que os espíritos que baderneiros, que queiram fazer mal, destruir ou acabar com a casa, adentrem, porque eles não têm autorização. Depois dessa barreira, tem uma outra barreira magnética, onde os espíritos, os falangeiros, resgatam os espíritos que acabaram de desencarnar, que estão perdidos, os espíritos que já têm condições e nem sabem o que têm, e aí eles trazem aqui para dentro. Isso tudo por causa do pensamento. Olha só que coisa interessante. Nós estamos num lugar tão pequeno, cheio de barreiras magnéticas, para que o teu pensamento não interfira no dele, que não interfira no dele, e que o de vocês não interfira em mim. Isso a gente tem que ver, é a força do pensamento. A força do pensamento. Ele é tão forte que só em pensar nós já pensamos. Então a gente tem que aprender a dar a volta no pensamento. Ah, mas o que eu faço com meus pensamentos ruins? A gente transforma ele em pensamentos bons. Né? Se eu pensei, ela hoje me tratou tão mal, quando começa aquele sentimento gostosinho, porque a gente
gente gosta desse sentimento, mesmo que a gente não gosta, não, que a gente gosta. E a gente imediatamente, contra a nossa vontade, a gente envolve a pessoa numa vibração de paz e amor. Eu normalmente, eu sou muito mariana, né? Eu sempre chamo Maria para envolver aquela pessoa na vibração de paz e de amor dela que eu ainda não tenho. Para que aquela pessoa não seja atingida por meus dados, em função da minha inferioridade. Porque nós temos que admitir isso, que nós ainda somos inferiores, que ainda pensamos mal, e por sermos inferiores e pensarmos mal, nós temos que cuidar muito bem do nosso pensamento. Porque Jesus falou, orai e vigiai, para que a gente não venha cair em tentação. E essa tentação não é a tentação que vem de fora, é a tentação que vem de dentro de nós mesmos, produzido pelos nossos pensamentos que estão invigilantes, que nós não estamos tomando conta, que não estamos verificando a qualidade do pensamento que nós estamos tendo. Isso cansa? Nossa, cansa demais. Cansa demais. Eu toda semana eu escolho um tema para eu trabalhar, né? Ou a paciência, ou o perdão, ou paciência, então sempre dá errado. Sempre dá errado, gente. Eu fico assim, aí quando chega no último dia, pá, escorrega. Assim, gente, logo no último dia, né? Vim tão bem até agora. E essa semana, até em função do estudo, eu escolhi o pensamento. Verificar a qualidade dos meus pensamentos, né? E aí, como entra pensamentos ruins? Dirigindo, então, nem se fala. Fazendo spinning, você devia estar lá amarrador, se matando, você está pensando. E pensando as coisas nem tão boas assim, o pensamento vem vindo, quando você vê, você já está enfurecido lá, pedalando igual o outro, né? E aí a gente vê como é bom a gente selecionar um desses temas por semana, por mês, eu acho muita coisa, tá? Uma semana tá bom, já é pesado também, para a gente verificar a nossa qualidade. No livro Pão Nosso, Emmanuel nos diz: todas as obras humanas, não são algumas, são todas. Todas as obras humanas constituem a resultante do pensamento das criaturas. Pensar é criar. E a realidade dessa criação pode não ser exteriorizada no campo dos efeitos transitórios, mas o objeto formado pelo poder mental vive no mundo íntimo, requerendo cuidados especiais. Quem fala isso é Emmanuel. Para o esforço de continuidade ou de extinção. Então nós temos que ter, olha que termo fofo, né? Cuidados especiais com o nosso pensamento. A gente tem que pensar, assim, gente, mas você continua pensando nisso, né? Você já está tanto tempo dando aula, dando palestra, tanto tempo explica. Como é que esse pensamento ainda vem, né? E vem, e o pior que vem. E muitas das vezes é melhor que ele venha para que ele possa ir, né? Não é assim? Deixa ele vir, aí você vai embora, né? E a gente tem que fazer isso. O nosso mundo íntimo é que vai conduzir e orientar o mundo de agir, o nosso mundo de agir para o bem ou para o mal. Então, a gente vai fazendo escolhas o tempo inteiro, do jeito que nós estamos ainda no planeta de provas e expiações, nós estamos fazendo uma boa seleção ainda, né, dos pensamentos, a gente pode ser mais rigoroso, e isso tudo, esse tema é para a gente acelerar a nossa reforma íntima, acelerar a qualidade dos nossos pensamentos, porque se a gente acelera a qualidade dos pensamentos, todo o resto vem bem, né? Todo o resto a gente tem paciência com aquela pessoa que naquele dia não estava bem, porque tem um dia que nós também não estamos bem, não é verdade? E no livro Pão Nosso, na lição 15 especificamente, quem quiser, que fala que tem subtítulo Pensamento, André Luiz nos diz: observe e verificará que você mesmo atrai para o seu campo de influência, no seu entorno, tudo que você possui e tudo aquilo que você faz parte do seu dia a dia. Então nós atraímos para o nosso dia a dia tudo aquilo que está acontecendo. Nada tem acaso, porque na lei de Deus não tem acaso, não tem sem querer, não tem de repente. Ai, de repente eu fui grosseira. Não, já foi grosseira porque já tinha uma intenção de ser grosseira, né? Ai, meu casamento acabou de repente. Não, não acabou de repente.
O descuidado já vem vindo há algum tempo, porque casamento, gente, a amizade, relacionamento, é uma coisa que a gente tem que cuidar sempre, tem que cuidar todo dia. Né? O dia que não estiver mais irritado, o outro fica calmo, né? Porque tem que ser assim para a gente poder caminhar juntos. Porque todo mundo sentado no puff do tem razão, gente, nenhum relacionamento vinga, nenhuma amizade vinga, não é isso? Eu tenho, graças a Deus, tenho 4 amigas mesmo. Tem dia, gente, que nós estamos uns limões. Não é? Mas tem dia que a gente também não tá um limãozinho, fofinho, mas tá. Né? Limãozinho lá assim, mas tá. E a gente tem que ter esse cuidado com o relacionamento. E é isso que vai compor o nosso dia a dia. E o que eles estão nos advertindo? Que tudo que realizamos inicia-se no pensamento. Hoje pela manhã viemos para cá, amanhã eu já tenho que ir ver tomada, tomada, tem que ver extensão, tem que ver um monte de coisas legais assim amanhã. Então, mas isso a gente planeja pelo pensamento. A gente não consegue fazer isso nada sem pensar. E se a gente está tendo pensamento positivo, olha que maravilha, é bom para a nossa saúde, não é? É boa para a nossa saúde mental. É boa para a nossa saúde espiritual, que a gente não atrai espíritos indesejados. E é o melhor remédio que nós temos, é o pensamento positivo. Porque o pensamento negativo, conforme diz aqui, é um verdadeiro veneno para tudo em nossa volta. E o pensamento negativo, ele é ruim para a nossa saúde física, que ele faz o quê? Diabetes, colesterol, problemas de rins, porque todos os nossos sentimentos eles vão atingindo determinados órgãos e vão minando. Coração, não é isso? A gente vai ficando com síndrome de pânico, vai ficando com depressão, porque a irritação nos leva para um canto que nos isola mesmo, e nesse canto a gente vai ficando sozinho, e a gente achando que a gente que tem razão, a gente começa a ficar deprimido, triste, angustiado, todas aquelas doenças da mental. Ele debilita também a nossa saúde espiritual, que na medida que a gente muda a sintonia, a gente atrai o quê? Os amigos que são, às vezes não são nem credores. Quantas vezes os espíritos que estão ao nosso lado são espíritos que eles chegam perto de nós por afinidade, e nem às vezes nem porque querem nos fazer mal. Então a gente tem os espíritos inferiores, e esses espíritos inferiores fazem muitas das vezes porque nós somos marionetes pelos espíritos, porque eles sabem tirar de dentro de nós o pior que nós temos, e aí ele controla a nossa forma de pensar, controla a nossa forma de falar e nossa forma de agir, e ele faz isso por onde? Pelo pensamento. E muitas das vezes essa forma de pensar que interfere e começa a interferir, você não é nada, ninguém gosta de você, esse problema que você tem, nossa, você não vai conseguir mesmo. E a pessoa começa a se deprimir, se angustiar, começa a ver que não existe luz no final do túnel e vai e se suicida. Não é assim? E quando ele se suicida, o espírito vai e se afasta, porque ele não fica com a responsabilidade do suicídio, não. A pessoa que foi sozinha e que suicidou que fica. Então, por isso a importância da firmeza do pensamento, a importância de se ter fé, né? A importância de ter certeza que Deus é o nosso Pai, que nos ama de paixão e que nos deu a reencarnação para que a gente possa fazer esse dever de casa, observar os nossos pensamentos. Ele vai, filho, vai que dessa vez você vai aprender a pensar, né? Dessa vez eu estou do seu lado, você vai conseguir equilibrar os seus pensamentos. E equilibrar esse pensamento é muito difícil, porque nós não somos tão equilibrados assim, né? Ah, vou passar. É aqui? Aqui, né? Isso. Chegou, gente. Paulo de Tarso nos diz o seguinte: afirma que o homem está cercado de uma grande nuvem de testemunhas. E isso é verdade. No livro dos Mensageiros, Aniceto convida André Luiz e Vicente, que são 2 médicos, né, para estagiar aqui na Terra para aprender. Quer dizer, André Luiz aprender a ser médico
espiritual, né? Porque a medicina da terra é totalmente diferente. E aí ele vindo, Aniceto não veio pela estrada de trabalhadores, veio pelas estradas difíceis mesmo, dentro da floresta, com espíritos trevosos, com um desgaste muito grande. E ao entardecer, ele chega no posto de socorro Campos da Paz. E eles entram, e esse posto de socorro, uma coisa que me chamou muita atenção quando eu dei essa aula, que até a campainha é camuflada, para tu ver como ele necessita de uma proteção mesmo, né, de toda aquela espiritualidade que está do lado de fora. E eles pernoitam lá. E chega no amanhecer, a pessoa responsável pelo posto dá um carro para ser levado até um determinado local. Daquele local em diante eles teriam que andar ou volitar. E Aniceto, vendo o cansaço dos dois, fala que eles iriam descansar na praia. Porque na praia, como até no livro Voltei, né? O irmão Jacó também vai para a praia para ele se refazer do desencarne. Eles foram levados para a praia e quando chega na praia, Aniceto mostra, André Luiz e Vicente, essas faixas negras e pardacentas aqui. E aí ele chama a atenção dos dois, porque eles estavam em treinamento, para eles observarem. E aí André Luiz vai e pergunta, mas o que é isso, né? André Luiz sempre curioso, né? O Vicente vai estar na minha boca, mas André Luiz não fecha. É o oposto. Tudo ele pergunta, gente. E é ótimo, porque ele é o nosso jornalista do plano espiritual, né? Em função da curiosidade dele. E aí a Aniceto vira e fala o seguinte: são nuvens de bactérias, são nuvens de bactérias variadas, flutuam quase sempre também em grupos compactos, obedecendo ao princípio de afinidade. E essa nuvem de bactéria, que é a nível espiritual, adoece o nosso perispírito, porque nós vamos nos contaminando, né? E Aniceto chama atenção para alguns edifícios, algumas regiões da cidade e fala: observa grande núcleo pardacentos ou completamente escuros, que são esses daqui. E o que vem ser isso daí? Matéria mental inferior de certas classes de pessoas. Matéria, você vê, matéria mental, para a gente ver que a mente tem cor, cheiro e forma e é matéria. E essa matéria mental se liga aos transeuntes ou às pessoas que estão na praia ou estão andando através do quê? Dos seus pensamentos, pela afinidade, né? E muitas das vezes não são nem credores, mas aquele transeunte passa, meu Deus, que dia miserável, como é que pode acontecer isso tudo comigo? E a pessoa vai e envolve eles todos. E isso, todos nós estamos envoltos dessa névoa. Dependendo da nosso padrão, porque isso não acontece só na praia, né? Isso acontece no centro da cidade, então deve ser uma loucura aquilo ali. E o André Luiz Milheiro, que ele falava, que ele se sentia dentro de um escafandro e toda a humanidade enterrada no luto, para ver como essa nuvem ela tem textura, né? Porque a gente tem que aprender a ler e enxergar o que está escrito, né? Então, quando ele dizia isso no lodo, eu falei assim, gente, então tudo isso daqui é viçoso, né? Não é fofo, é viçoso, que é a garra da gente. E como nós estamos num planeta de procriações, nós temos a mente desorganizada, né? Nós temos pensamentos agressivos, violentos, pensamentos de ódio, e esses pensamentos atraem essa situação toda. E aí a gente vê pelo ato de pensar, né? Um pensamento que a gente acha que pensei, né? Estou caminhando pela vida, ai meu Deus, meu chefe hoje está no inferno, que ele não me deixa o dia inteiro. E a gente vai construindo, né? A gente vai construindo o quê? Matéria mental inferior, não é isso? Ai meu Deus, a minha esposa hoje, nossa senhora, ela acordou querendo me morder. E por aí vai desencadeando. Um pensamento vai desencadeando tantos outros no mesmo segmento,
que vai se agrupando, se agrupando, se agrupando e que vai chegando assim. E Aniceto fala, não preciso ler, né? É só contar. Aniceto fala que ficou impressionado de ver essas figuras monstruosas abraçando os transeuntes. Porque nós sabemos que o perispírito ele tem a propriedade da plasticidade. E como tem a propriedade da plasticidade, ele vai tomando a forma que ele quer. Nas mesas mediúnicas nós vemos muito isso, né? Espíritos que se apresentam de uma forma totalmente transformada, em função que são aqueles espíritos já trevosos mesmo, né? Que estão nas regiões abissais, que já estão sendo, no momento, estão todos sendo retirados. E é por isso que fica tão confusa a nossa vida, porque no momento que eles são retirados das regiões abissais, no que eles passam, eles espalham também para a gente aquela sintonia. E no período de pandemia que teve, como eu vou e volto, no período de pandemia, como foram retirados esses espíritos da crosta da terra, os espíritos trevosos mesmo de regiões abissais, e era bom que todos estivessem presos dentro de suas casas para que ninguém tivesse interferência. E assim mesmo ainda teve muitos suicídios, né? E também nós vemos que através do pensamento nós temos espíritos amigos, os espíritos que nos protegem, que nos acompanham, ou que são afins daquilo que nós estamos falando. Não é? E você vê que naquela nuvem toda, né, de bactérias, você consegue se manter íntegro em função do seu pensamento e não fazendo parte daquilo que está ali. E o pensamento, a gente tem que ter esse cuidado, gente, não adianta. André Luiz aqui é quando ele saiu da praia, ele foi para a casa da Dona Isabel. E essa é a casa da Dona Isabel com Isidoro, que Isidoro, o marido dela, já tinha desencarnado. E isso aqui é o posto de nosso lar. Olha só que legal, né? Uma oficina, aliás. Uma oficina de nosso lar na Terra. E é tão bem protegido que nem Aniceto, que tenha já determinada envergadura, ele não transpassa as paredes e as portas. A porta é necessário que seja aberta, porque tem uma camada magnética ali que você não ultrapassa. E André Luiz ficou impressionado de ver como os espíritos se agarravam aos encarnados, se arrastando assim, ó, tá vendo? Como moradores de rua mesmo, como espíritos flagelados, ainda com a mão na cabeça dele, que está fazendo toda a interferência no pensamento dele. E o que mais impressionou ele é que o carro passava, tinha espíritos agarrados no carro. Aí a gente vê, né? Estamos dirigindo, estamos pensando que estamos sozinhos? Não! Estamos dando carona para um monte de espíritos inferiores, né? Que estão aqui conosco, em cima do carro, dentro do carro, fora do carro. E a gente não sabe. E aí a gente não sabe. Começa a pensar um monte de coisas e aí o carro vai enchendo, né? A gente vai passando, fazendo lotada. O povo vai entrando, vai chegar a hora que não vai ter espaço pra gente dentro do carro, né? Não tem vezes que a gente entra no carro e começa a ter uma brigalhada, não é? Gente, não estava todo mundo feliz que ia viajar? O que aconteceu? São os pensamentos que a gente tem. E eu gosto de trazer essas imagens para a gente entender que isso aqui é real. Isso aqui é uma foto do livro Os Mensageiros, daquele projeto Imagem. Vocês têm? Tem também? Esse do projeto Imagem, que tem assim? Eu vou dar. Tem quase todos os livros. Ótimo. Ótimo, porque as histórias... Isso aqui é do livro Os Mensageiros. E aí a gente vê como a gente não se cuida, né? Nós temos também aqui o próximo, que é uma palestra pública, que é uma coisa que é bem a nossa realidade. Quantas vezes o palestrante está aqui se matando, coitado, né? E a plateia, eu também muitas das vezes sou a plateia, né? Eu assisto palestras também. A gente está pensando na relação de cônjuges. A gente está pensando, meu Deus, esse passe não acaba, meu marido não sabe que eu estou aqui, eu tenho que ir embora. E a gente não entende que na hora que você está dando passe, você está fazendo o quê? Retirando todos os maus pensamentos, retirando todos os fluidos menos bons, todos acompanhando, pensamento de derrota, que o coração seja retirado todos os sentimentos de tristeza, de inveja, de melancolia. Está tomando passe, hein?
que é que nos olhos que eu tive todos os fluidos menos bons que posso estar. E atualmente está lá em casa, que deixei as crianças sozinhas e eu tenho que voltar para casa rápido. Aí está o passista, que essa irmã receba boas influências do mentor, dos bons espíritos, que receba pensamentos felizes, harmoniosos, de força, de coragem, que seu aparelho fonador, sempre põe no aparelho fonador, receba muitos bons fluidos, que daqui saiam boas palavras, boas intenções, que o coração seja repleto de paz, tranquilidade, amor. Isso aí o passista, ele está aqui, através do seu... Graças a Deus, tá? Você tomou passe. E passa ao vivo. Então o passista está ali, aqui como é que é? Assim, que eu já deixei aqui. E o passista está ali, e o que faz? Na evangelização ensina muito isso. O passista pode estar ali, se a gente tiver com o nosso pensamento em outro lugar, você tem um guarda-chuva aberto, os fluidos caem, mas não entram. E aí a gente vai falar que o passista não foi bom. Saiu ruim do jeito que eu entrei. Não é? Não é um bom passista, não deu passe direito. Mas onde é que estava a nossa mente? No trabalho? A gente estava dormindo? Porque muitas vezes a gente dorme, não, porque eu desdobrou coisa mesmo. Porque o horário de estudo é para estudar, não é assim? O horário de tomar banho é para se limpar, o horário de estudo é para estudar, o horário de almoçar é para comer. As coisas têm situações. E muitas das vezes o sono é que a gente se liga dos irmãos que estão lá fora. Que não interessa que nós nos instruamos. E tudo isso acontece por onde? Pelo pensamento. E a gente não dá importância, gente, para o pensamento. Na hora do passe, nós temos uma situação aqui também de André Luiz, lá na oficina do nosso lado, Dona Laura, no Isabel, são levados, só pode entrar na casa dela, nessa oficina, porque lá tem trabalho o tempo inteiro. Espíritos que já estão preparados para poder entrar, para não fazer baderna lá dentro, estão adoentados. Muitas das vezes são perispíritos que estão aqui, de espíritos encarnados que foram levados em desdobramento para assistir a palestra. Sabe? Muitas das vezes tem gente aqui que está desdobrada, ou porque está dormindo, ou por dar aquele sono danado, né? Você dorme e se desdobra e vai para a palestra. Que também é ótimo. E aí o André Luiz Aniceto convidou o André Luiz para ele dar passe nesse grupo de espíritos, que todos nesse caso são espíritos mesmo. E aí essa senhora aqui tem um caso enorme que eu não vou contar, mas ela estava com a mente dela totalmente conturbada de problemas, de situações. Não, essa daqui era encarnada. E ela estava lá naquele desespero todo, deu o passe nela, e quando chegou no último, aqui, ele viu que a única que recebeu o benefício do passe foi ela. Foi a única que se sentiu bem, foi a única que a mente dela desanuviou. Todos os outros continuavam com um aspecto enfermiço. Por quê? Porque eles não abriram o pensamento deles. Porque eles continuavam naquela condição gostosinha que estou doente. Você que se vire para me melhorar, mas eu não posso fazer isso. Porque ela absorveu todos os fluidos magnéticos dela e dele. E uma coisa que a gente tem que pensar quando a gente estiver tomando passe, acho que aqui é vibração, né? Que nós temos responsabilidade com o nosso companheiro que está do nosso lado, porque muitas das vezes os espíritos tiram os fluidos dele para dar para você. Mas ele tem que estar com o pensamento elevado e você também. Uma vez eu dei um passe no SEMA e eu começava, quando eu ia doar, os fluidos vinham todos para mim. Eu falava, gente, eu saí daqui desse tamanho. Aí fui para a segunda pessoa, a terceira. Na terceira pessoa, quando eu ia doar, os fluidos vinham todos para mim. Eu falei, gente, o que está acontecendo? Quando eu dei o passe na pessoa seguinte, todos os fluidos foram direcionados para ela. E de noite ela foi para o tratamento espiritual, que ela estava com câncer. Aí você vê, eles retiraram o fluido de 3 pessoas para dar para 4. E o médium, ele é o mediador disso tudo. Então, gente, quando vocês estiverem em vibração, quando vocês estiverem tomando passe, em outros casos, que na minha casa o passe é individual mesmo, eleva o pensamento, é um instantinho só. As compras a gente vai ter que
fazer. Se a gente não fizer, não vai fazer. Não é assim? Porque eu aprendi na vida que não deu para fazer, não deu para fazer. Vai ter que ser feito outra hora. Que a gente eleve o nosso pensamento, que a gente limpe os nossos pensamentos, higienize, pede a Maria para higienizar os nossos pensamentos, os pensamentos maléficos que nós temos em função da nossa inferioridade mesmo. Que reconheçamos a nossa inferioridade, porque os nossos, se não fôssemos assim, os nossos pensamentos só seriam elevados. Júpiter, por exemplo, os moradores de Júpiter, eles não trabalham mais para eles trabalham para o universo. Olha só, que tipo de pensamento eles têm, não é verdade? E quando Kardec perguntou a ele quais eram as leis de lá, ele disse que não tinha leis. Se tinha um governador, como a gente tem aqui, né? E aí ele perguntou, mas quais são as leis que vocês seguem? É de Deus. São 10, não tá bom não? São as leis de Deus. Amar o próximo como a si mesmo, né? E todas aquelas palavras maravilhosas que Jesus trouxe para todos nós. A nossa querida Mãe Santíssima que está conosco o tempo inteiro, nos ajudando em todas as nossas obras. Mas a gente tem que ter a mente firme para aquilo que a gente quer, para os nossos propósitos, para as nossas atividades, para elas saírem bem feitas, né? Que a gente continue caminhando nessa casa aqui, que eu vi nascer, né, assim, titiquinha dentro de um... Ali era um curso de inglês, né? Um curso de inglês, era uma sala pequenininha, mas cheia de gente, né? Foi bom aquela palestra, foi engraçado. E hoje nós vemos uma sede já desse tamanho. Isso é sem usar o pensamento no bem? Não. Nós temos que pensar em fazer o bem. E Simone estava morrendo de medo, né? Morrendo de medo, tadinha. Ela veio falar comigo, ai, você acha que só vai ficar aqui, né? Eu falei, ai, coitada, fala ou não fala? Aí eu fiz o quê? Falei. Falei, não, minha amiga, sou meu toda do seu lado, dizendo isso aqui vai crescer muito. Ela, ai, meu Deus, ela ficou no chão nervoso enorme. Tadinha. E cresceu. Porque ela fez o quê? Aceitou, né? O pensamento dela caminhou com a vontade. Porque apesar do medo, ela não recuou, né? Apesar do medo, estamos todos juntos ainda aqui, né? Eu não fisicamente, mas virtualmente bastante. E assim a gente caminha. No livro Sempre Melhor, eu adoro esse livro, na lição 49, os Espíritos nos diz o seguinte: as células do nosso organismo se alimentam do nosso teor, dos nossos pensamentos. Tudo que se passa na mente se passa no corpo. Você não é apenas o que come, é também o que pensa. É por isso que o tema do estudo se fala, né, que o pensamento bom é um remédio, que o pensamento ruim é um veneno. E é um veneno mesmo. E cada vez mais vocês vão ser daqui enjoados escutando eu falar isso, mas nós temos que ter responsabilidade. Na medida que nós temos o conhecimento dos fatos, nós temos que ter responsabilidade dos nossos pensamentos, analisar nossos pensamentos, verificar o que está acontecendo conosco para que nós estejamos produzindo esse pensamento tão ruim. E como nós vamos proteger nos proteger dessa nuvem de bactérias, né? De que forma você... Aqui não pode falar, né? Procurar sempre os ensinamentos de Jesus. Como é que a gente vai proteger o nosso pensamento? Educando o nosso pensamento. Nosso pensamento a gente educa. A gente educa mostrando para ele uma outra direção do que aquela que ele estava tomando anteriormente. E a gente pode achar estranho, mas educa. Porque como é que a gente faz para mudar isso? Se você quer a cura, você tem que educar o teu pensamento, que você tem que pensar na saúde, não na doença, não é? Se você quer uma sua família organizada e feliz, você tem que educar seu pensamento para que seu pensamento seja que a minha família vai ficar harmoniosa, estamos passando por um problema, mas vai passar, isso são coisas da vida e continuaremos caminhando juntos. Mas isso é educar o pensamento. Não é dar vazão ao pensamento daquelas coisas menos boas que a gente está falando. Aqui.
E ele continua nos dizendo no livro Sempre Melhor: um bom olhar, aquele capaz de trazer luz no corpo, significa um olhar de positividade, de fé, que é importante, de alegria, de total confiança de que o bem em nossa mente faz entrar o bem em nossa vida. Pensamento positivo é em ação, não é isso? E a gente se toca disso? Não. E principalmente se estiver acontecendo alguma coisa desagradável, e a gente esquece mesmo, né? Porque a nossa fé ainda é, a minha é menor que um grão de mostarda, mas vocês não. Vocês é do tamanho de um grão de mostarda. E o grão de mostarda é o menor grão que tem. Porque qualquer situação mais densa que estamos passando, que na verdade são ferramentas para o nosso crescimento, porque ninguém, gente, evolui no ar-condicionado, não. A gente só evolui na sauna mesmo, né? E aquela seca, não é nem a vapor, aquela que o cordão queima, o brinco queima, você está ali derretendo exatamente. Porque a gente tem que aprender, gente, a gente tem que entender a nossa encarnação, a gente tem que entender as situações que estamos passando. Deus, se Deus é Pai e ama todos nós, Ele não quer o nosso mal, mas é necessário que cada um de nós faça o seu dever de casa. E o dever de casa começa onde? No pensamento. Porque é o pensamento que vai dar a direção da nossa vida. É o pensamento que vai dar o tom daquilo que vai acontecer. É o pensamento que vai nos levar para lugares bons ou lugares ruins. E os responsáveis disso somos quem? Nós. Não adianta falar que foi por causa dela que eu me aborreci. Não, me aborreci porque eu já estava aborrecida, né? Ela só foi a ferramenta de eu poder extravasar. A gente aceitar que ainda precisamos mudar. E se a gente precisa mudar e aceitar isso, a mudança começa no pensamento. Não é assim? Nós vemos no livro dos Memórias, onde se suicida, o pensamento de todos eles, assim, a constância de todos eles, orgulho e vaidade. E não quando você tem orgulho de vaidade, não, eu não preciso mudar. Ela que foi culpada, ela que tem que mudar, não sou eu. Não é assim que a gente pensa? E a gente tem que mudar assim. Paulo de Tarso, no capítulo 12 da Epístola aos Hebreus, ele nos diz o seguinte: mais tarde, quando a coletividade aprender a grandeza das lições evangélicas, todo homem terá cuidado na escolha de suas testemunhas. Como é que é a escolha das suas testemunhas? A gente pode ter aquele espírito trevoso do nosso lado, ou a gente pode ter um espírito fofinho do nosso lado. Que tudo vai depender do quê? Das nossas escolhas, porque a escolha já começa no pensamento. E depois do pensamento, a gente não para mais. Então, eu achei muito interessante isso. Que a gente tem que ver que a escolha começa no pensamento, a gente tem que perceber a lei de atração, a lei de sintonia, a lei de afinidade, porque nós estamos envolvidos em todas essas leis. Todas. Todos nós que estamos aqui estamos com a lei de afinidade. Até nós, como ser grandes amigos agora daqui para frente, né? Então, é uma lei de afinidade. E nós nos atraímos para nós mesmos, né? Nós nos amamos mesmo, né? Eu, pelo menos, eu sou apaixonada por vocês. Gosto muito. Nós temos que fazer uma reflexão. Por que eu estou com tanta mágoa, com tanta irritação dentro do meu coração? Por que eu estou tão atormentado? Por que aquele sentimento está me incomodando tanto? Por que eu me faço tanto de vítima em vez de encarar de frente os pensamentos que eu tenho? Que a gente vai se vitimiza, né? Eu estou pensando isso, mas é quase por quê, né? Ou mais que. Estou pensando isso? Não estou pensando. Pensamento que pensou. Eu estou aqui de inocente. Eu estou aqui de inocente. Se não fosse o pensamento pensar, eu não estaria tendo esse pensamento. Mas nós estamos no comando. Nós estamos no controle. Nós temos o controle do que estamos pensando, sim. Ele pode até entrar, mas ele não vai ficar. Porque se ele ficar, ele vai mudar a nossa construção íntima. E aí fica muito difícil, porque a nossa construção íntima, ligada ao pensamento, se não for uma coisa boa, a gente não vai ficar muito ainda no mundo de provas e inspirações. E, gente, olha só, o mundo, o planeta está mudando seu ordem. As pessoas não entendem, as pessoas estão achando que vão para um planeta de regeneração, que eu acho que vai caber para isso. As pessoas acham que está indo para um planeta de regeneração, que vai chegar lá e vai se regenerar. Não.
Nós vamos nos regenerar num planeta de provas e expiações para que a gente possa ir para um planeta de regeneração. A impressão quando eu vejo, e muitas pessoas falando, não são poucas, que vou chegar lá, sair do planeta de provas e expiações, chegar já com o planeta de regeneração pronto, aí eu chego. Aí eu chego, já fico, porque é bom, né? Porque é um lugar que o mal existe, mas o bem prevalece. Mas graças a Deus não é assim. Porque a evolução não dá salto. E a evolução não é um ar-condicionado. A gente vai ter que ralar, a gente vai ter que aprender. Você vê que os espíritos superiores já não entram mais em seus pensamentos ruins, pensamentos infelizes, pensamentos de ódio. Você vê Lísias, com o André Luiz do nosso lar, você há de convir que o nosso lar está dentro do umbral ainda, né, lá no rabinho do umbral, mas ainda está. Ele ficava tendo que convencer o tempo inteiro para o André Luiz mudar aquela sintonia dele. E numa colônia que, eu se eu for para lá vou ficar amarradona, mas é uma colônia nosso lar, está dentro do umbral, né? Não é um planeta Júpiter, né, que já é. Então nós temos que exercitar o nosso pensamento, porque é ele que nos corrige ou nos desvia, e a gente não percebe isso. Deixa eu ver se já está acabando. A gente higienizar nossos pensamentos não impede que as situações menos boas não aconteçam. Já falei, né? O que nós pensamos, nós mandamos para o universo. O que nós falamos agrava aquilo que nós mandamos para o universo. E quando a gente age aquilo que pensamos e falamos, aí é uma derrota total. E a gente tem que pensar nessa forma, desse ser então ser não, né? Para a gente entender a gravidade da coisa. Tudo que nós pensamos, nós mandamos para fora. E tudo que a gente manda, volta. Tanto que é bom e tanto que é ruim. Então queremos felicidade, pensamentos felizes, né? Queremos prosperidade, mandamos pensamento. E prosperidade, gente, nem muitas vezes não é aquele apartamento na praia, nem aquela conta cheia de dinheiro, não. Prosperidade de valores, coisa que está faltando hoje muita gente, né? Hoje em dia, ser correto é ser bobo. Ser bobo. Anteontem mesmo a pessoa falou assim, nossa, mas você não parece ser boba. Eu falei, gente, mas não sou. Eu não sou. Só não sou assim. Né? Que é uma diferença, que as pessoas estão habituadas com reagir, né? E reagir da mesma forma. E no que você não reage, tanto a pessoa acha estranho, como quem está no seu entorno. Eu costumo de vez em quando, adoro tomar café, né? Todo mundo já sabe. E eu faço uns cafés na minha casa. Agora está sendo café com cerveja, gente. Tem um grupo da cerveja. Que coisa, meu Deus, estraga meu café. Mas a gente não vai discriminar, né? A gente não vai discriminar. E acontece que as pessoas adoram conversar falando mal de alguém, né? E aí eu falei assim, olha só, gente, estou nos Brasil. Aqui tem uma regra. Nesse café, a gente só pode falar mal dos presentes. Dos ausentes, não. Né? Dos presentes, sintam-se à vontade. Mas dos ausentes, não. E você sabe, no princípio as pessoas olhavam, aí eu tenho uma amiga evangélica, uma vizinha, né? Que ela fala, aquilo é uma mulher de reclamar, né? Que ela fala assim, eu falo para as minhas irmãs lá, que eu tenho uma amiga espírita, que ela diz que na casa dela não pode falar mal de ninguém. Por isso que eu gosto das minhas amigas evangélicas. Porque quando eu falo mal de uma, a pessoa já reúne 30 falando mal daquela pessoa. Mas ela é engraçada, tá? Ela fala essas coisas, ela é muito gaiata. Ela é muito espirituosa, como isso aí. Não, mas amigas evangélicas, eu falando mal dos evangélicos, falando, gente, pelo amor de Deus, né? E nem todos são assim. Mas é uma forma dela ser engraçada, ela fala assim, mas não pode. E a gente acaba educando. Você acredita que hoje, nas nossas conversas, ninguém mais tem a conversa de falar mal do outro? Porque já não passa mais pelo pensamento. Porque eu já bloqueei todo mundo. Quando elas vêm, falam assim, Senhor, ilumina todo mundo. Que a conversa, a reunião seja pacífica, tranquila, uma conversa só da gente rir bastante, né? Fala um monte de coisas assim que não são sérias, que dá para ter uma tarde agradável.
Então, aqui ainda tem um monte de coisa, mas não tem tempo. Vai ficar para alguma outra vez, né? Então, já nós estamos acabando. Vamos, na hora da vibração, todo mundo manter um pensamento elevado, para a gente poder receber tudo que a gente veio buscar. Tudo. E quando a gente chegar a casa, a gente abraça nossos familiares, para a gente doar toda essa energia que nós viemos buscar aqui. Porque essa energia a gente sai dividindo para todo mundo que está em nossa volta. Que os nossos pensamentos, a gente realmente tome conta dele amorosamente, nada de ter raiva para o pensamento. Ter amorosamente, e é sério, porque é amorosamente que a gente vai mudando a nossa forma de pensar. E quando você vê, se mudou sua forma de pensar, mudou sua forma de agir, mudou tudo. Temos que educar o pensamento, e o pensamento no bem. Indico 3 livros, Paulo Estevam, que é uma best-seller, né, como Memória do Suicida do Meu Coração, e o Evangelho de Jesus, que é que todo mundo tem que ler diariamente, que por mais que a gente leia, a gente ainda não consegue fazer tudo aquilo que parece tão simples, né? Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco, e agradeço muito essa casa bendita pela oportunidade do trabalho. Obrigada. Então, gente, agora a gente vai para o nosso intervalo, a gente vai ter 45 minutos, então 6 horas a gente retorna para encerrar o nosso encontro com a palestra O que a gente não fala, o Corpo 7, com o nosso amigo Pierre. Então, escolhem para a cantina, o momento da cantina, e é isso, quando for umas 5 para as 6, eu vou lembrando para a gente poder retornar, tá bom?